Salmo 149, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta. Cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Somente até aqui. Nós temos que louvar e celebrar ao Senhor. Nós temos que adorá-lo. Nós temos que estar de posse de uma voz que o adora, que o louva, da palavra dele em nossa boca, porque quando ele se agrada de nós, ele opera maravilhas. E eu quero você crer nisso. Crê também que ele vai falar conosco. Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra. Meu salve de palmas que seja Deus. Feche os teus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja que aplaude, que glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que ele diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se sentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Os instrumentos musicais foram criados pelo Todo-Poderoso, não é? Assim como a música, para que ele fosse louvado, exaltado. Tudo isso foi criado lá na glória, como nos relata o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. E nós encontramos aqui na Bíblia esse livro, que é o livro dos Salmos, que é o conjunto, na verdade, da palavra cantada, ou seja, o Espírito Santo inspirou aqui aos escritores, Davi, Moisés, Salomão e vários outros, não só a proclamar a palavra, mas também fazê-lo de maneira cantada. Os salmos são em forma de música, acompanhados com instrumentos. Inclusive é no livro dos Salmos que nós encontramos, Salmo 22, versículo 3, dizendo que Deus habita em meio aos louvores. Olha só, Deus habita em meus louvores. E diversos salmos, nós encontramos a mesma palavra, louvai ao Senhor. Louvai, 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 louvai. Porque o louvor faz parte da adoração a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente que, como diz aqui no Salmo que acabamos de ler, como diz lá no Salmo 34, louvarei ao Senhor continuamente, o seu louvor estará sempre em meus lábios, em minha boca. E é interessante que tem uma música por aí que diz assim, quem canta seus males espanta, não é? Se com a música a pessoa consegue ter alguma alegria na alma, muito mais exerce o louvor sobre a nossa vida. Inclusive, nós temos exemplo bíblico de gente que, quando louvou, forças malignas bateram em retirada. É o que está registrado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Davi é ungido rei, não é? O Espírito Santo vem sobre ele, e aí o Espírito Santo sai de Saul, e Saul se vê perturbado, até que alguém vendo isso vai dizer, eu conheço um moço que toca bem, eu conheço ele é bom de palavras e tal, por que não chama ele? E mandam chamá-lo, e quando esse moço chega, e ele louva, todo o mal sai na hora. Vamos ler isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Olha a importância do louvor na vida do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16.
Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Encontre aí. Encontrou 1 Samuel 16, versículo também 16. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da paz do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. E assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava. Lembrando que, embora conste aqui espírito mau da parte do Senhor, não é Deus que envia demônios contra a vida de ninguém. Compreenda o que a palavra está dizendo, não é? Saul, quando foi ungido rei, ele foi cheio do Espírito Santo, mas por causa da sua rebeldia, desobediência continuada, o Espírito Santo saiu dele. Quando o Espírito Santo saiu, aí ficou a casa de portas abertas, vazia, para que os demônios pudessem entrar. E é isso que está acontecendo. Mas Davi é cheio do Espírito Santo, e quando uma pessoa cheia do Espírito Santo começa a louvar e adorar, Deus habita em meus louvores, e onde o Senhor chega, todo mal tem que sair. Oh, meu irmão, louva mais lá na tua casa, louva mais no teu trabalho, louva onde você estiver, o ambiente muda, porque o louvor não só faz bem para a alma, o louvor atrai a presença do Todo-Poderoso, e o Senhor quer agir na tua vida, e você atraí-lo e buscá-lo. Você já reparou que a gente começa sempre o culto com louvor, não é? Sempre com louvor, louvando e adorando ao Senhor. Davi compreendia isso. Ele louvava e todo mal saía, todo mal batia em retirada. Ô, meu irmão, louve mais, não louve só aqui dentro da igreja, louve na tua casa, louve no teu trabalho, louve onde você estiver, louve no trem, louve no ônibus, louve no carro, onde você estiver, louve. O salmista nos convida dizendo: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve. Inclusive, isso não é coisa só do Antigo Testamento, nós encontramos uma ordem expressa, vá comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 15, já no Novo Testamento, a palavra diz de maneira clara, não é? Inclusive, é uma ordem. Hebreus 13, 15, está escrito assim: portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então o louvor é para adorar a Deus, é para glorificar o nome dEle, é para exaltar, é para bendizê-lo. E o louvor tem que estar sempre em nossa boca. Não é só no dia de culto. Não é só nos dias em que comparecemos aqui a essa casa de oração, é sempre, é todo dia, é o tempo todo. Inclusive em momentos de adversidades. Nós encontramos exemplos bíblicos de gente que enfrentou adversidades, mas louvou a Deus. E quando começou a louvar, Deus se agradou e Deus agiu. Segundo livro de Crônicas 20, vamos lá. Deus quer se agradar de nós, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Segundo Crônicas, capítulo 20, vá lá comigo. Enquanto você encontra, vou ler o versículo 21, encontre aí. Segundo Crônicas, capítulo 20, vou ler o versículo 21 e 22, encontre aí. Enquanto você encontra, eu vou fazer um resumo. Josafá era rei de Judá. E aí se reúne contra ele 3 exércitos, fazem uma aliança militar para vir contra ele. E vem. E quando esses 3 exércitos vêm contra ele, ele toma conhecimento disso. Ele reúne o povo no templo
para buscar a Deus. E aí ele ora, e aí ele jejua, e todo o povo busca o Senhor. E aí Deus usa um homem, o Espírito Santo vem sobre um homem cujo nome é Jaaziel, que significa Deus vê. E aí o homem vai dizer: olhe, fiquem tranquilos, Deus vai pelejar essa batalha, a vitória é certa. Muito bem. Aí oraram, aí buscaram. No dia seguinte, se prepararam para ir à batalha. Mas olha o que o rei vai fazer. Você encontrou, segundo Crônicas 20? Né? Eu vou ler a partir do versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo. E ordenou o que, minha gente? Cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura. Você consegue imaginar um negócio desse? Está saindo para a guerra. Não está dentro da igreja. Não está na casa de ninguém. Eles estão saindo para a guerra. Tem um exército. E ele tinha um exército grande, não é? Mais de 1 milhão de soldados. Mas ele não confiava no exército. Ele confiava era no Todo-Poderoso. E para deixar clara essa confiança, para que fosse evidente, para que não houvesse a menor dúvida, ele coloca os cantores, não é para ir na retaguarda, não é para ir lá atrás, não, é para ir lá na frente, é para ser os primeiros. Não é o que diz aqui? Saem diante dos armados. Estava lá, não é? Os soldados, estava lá, os soldados com escudo, com lança, com espada, mas na frente ia gente com harpa, com cítara, louvando e adorando ao Todo-Poderoso. Oh, querido, e quando Deus ouviu aquilo, e quando Deus viu aquilo, Deus falou: esse povo me ama, esse povo confia em mim, acredita em mim. Deus foi lá no acampamento inimigo e fez o inimigo virar um contra o outro, e quando eles chegaram lá, Deus já tinha dado a vitória. Se você louvar e adorar, e buscar a Deus de todo coração, e jejuar e orar, Ele vai chegar em você, e as vitórias virão, e você vai glorificar o nome dEle. O louvor faz parte da adoração. Josafá entendeu isso. Versículo 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruí-los. Quando eles chegaram lá, Deus já tinha dado a vitória. Olha que coisa tremenda. Ô, amados, eu digo sempre, quando nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. O impossível. Deus quer ver em nós um coração adorador. Deus quer ver em nós que nós adoramos em espírito e em verdade. Mas como diz na carta de Tiago, está alguém alegre, cante louvores, não é? É fácil louvar quando tudo está bem. É fácil louvar, não é? Quando você tem saúde, quando tem dinheiro, quando as coisas estão boas. Até mesmo aqui nessa situação, ele está confiando em Deus, ele está crendo em Deus. Mas junto dele, né, ele coloca os levitas para louvarem. E ele tem uma batalha para travar, mas ele tem certeza que Deus vai dar a vitória. Agora, o difícil é quando se vê numa situação que humanamente não tem jeito. Humanamente não tem saída. Aqui Josafá deixa clara a confiança dele em Deus, a fé dele em Deus, mas só para conselho que 1 milhão de soldados, não é? Ele tinha 1 milhão. A confiança dele não está nos soldados, está em Deus. Então, nós vamos ver um outro exemplo agora de gente que humanamente não tem ninguém por eles. Mas eles sabem que agradando ao Todo-Poderoso, para Deus não existe nada impossível. Olha comigo o livro de Atos, capítulo 16. Enquanto você encontra Atos 16, vou resumir a história. Nós vamos ler o versículo 25. Paulo, Silas, o Timóteo e o Lucas estavam na cidade de Filipos, e aí eles estavam indo para o rio orar, não é? Próximo do rio Gangites, e na ida
Eles veem uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, é um demônio. Você já viu aquelas ciganas? Ah, não dê sua mão para eu ler sua sorte, não sei o quê, essa coisa toda. E aí tinha essa mulher com espírito de adivinhação, só que não era de graça, era pago. Era pago. E aí o Espírito Santo fez Paulo entender, era um demônio. E na hora ele olha para a moça e vai dizer ao demônio: te ordeno em nome de Jesus, saia dela. E na hora o demônio saiu, a moça foi liberta. Só que infelizmente a moça era escrava duas vezes. Era escrava do demônio que a possuía e era escrava também de homens que a possuíam. E ela era escrava e ela dava lucro. Quando a situação foi levado ao conhecimento dos donos. Os donos, peraí, o texto vai dizer que a esperança do seu lucro era acabada. Note que gente sem caráter, inescrupulosa, existe até hoje, né? E existe desde muito tempo. Aqueles homens, foram vocês que acabaram com o nosso lucro? Porque eles não estavam preocupados com a moça, eles estavam preocupados com o lucro. Foram vocês? Vocês vão agora dar conta do que vocês fizeram. Pegaram Paulo e os Silas, que eram judeus, levaram para os magistrados na praça. Naquela época o processo era muito mais rápido que hoje. Você sabe que hoje o processo, né, de maneira geral em nosso país é extremamente moroso, é extremamente demorado. E no âmbito penal é uma falácia, é terrível. O nosso país, só para você ter uma ideia, fazendo aqui um parêntese, é um dos que tem mais direitos para preso no mundo. No mundo, direito garantido na Constituição. Por exemplo, a maioria dos países do mundo, se a pessoa, depois do devido processo legal, claro, foi condenada a X tempo, seja um ano, 2, 5, 10, vai ficar preso todo o tempo até terminar a pena. Aqui não. Aqui, se tiver bom comportamento, tem um negócio chamado progressão de regime. Pode sair mais cedo. É só aqui que tem uma tal de uma saída. Você já ouviu falar? Camarada matou o pai ou a mãe. Mas no dia das mães sai. E a maioria não volta. Matou o pai, no dia dos pais é liberado. A maioria não volta. Olha só que coisa. No nosso país tem uma série de direitos para preso. E o processo é extremamente lento. E digo com toda tristeza, vocês sabem que eu sou advogado também, nós temos uma Suprema Corte que simplesmente pega a Constituição e rasga ao bel prazer. Simplesmente anula. E já de tempos e tempos, com decisões extremamente ilegais, inconstitucionais, que dão vergonha a qualquer estudante de direito do primeiro ano. Não precisa ser nem advogado para ver o que essa turma faz. Uma turma que era para ser, diz a lei do nosso país, o juiz tem que ser imparcial. Nós temos um partido político de toga. Isso é uma desgraça, isso é uma tristeza. Isso, como advogado, para mim é uma vergonha. Aos olhos da palavra de Deus nem se fala, porque nós temos uma orientação expressa, Deuteronômio 17, os juízes têm que ser somente justiça. Justiça e nada mais. Não aceite suborno, porque o suborno corrompe até o sábio. Procure na internet, a maioria destes que lá estão, dos 11, foram envolvidos em escândalo de corrupção. O que comanda hoje as eleições tem uma matéria no jornal, de não muito longe, recebeu milhões. Outros que lá estão, que foram reprovados 2 vezes para exame da magistratura paulista, e hoje é ministro do Supremo, reprovado 2 vezes, ele e a família dele envolvido aqui no interior de São Paulo. Outros envolvidos com tanta... Puxa a capivara deles, está na internet, qualquer brasileiro pode acessar. Mas voltando para a palavra, que é o que nos interessa, o processo aqui nessa época era extremamente rápido. Paulo e Silas, em coisa de minutos, estavam sendo açoitados em praça pública, sem direito de defesa, sem direito de recurso, sem direito ao processo, sem direito a nada. Foram açoitados em praça pública e imediatamente a pena, que já começou a ser cumprida pelo açoitamento, eles vão ser levados ao calabouço. E no calabouço, seria para nós hoje, segurança máxima, são acorrentados num tronco, mãos e pés num tronco. É o que diz aqui, versículo 23. Vamos ler. Encontrou? Atos 16, versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança.
o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, no calabouço, e lhes assegurou os pés no tronco. Olha só. Então a situação aqui, o negócio não está nada bom para esses dois. Você consegue se imaginar fazendo bem a alguém, levando açoites até as suas costas sangrarem? É a situação deles. Você consegue se imaginar sendo preso injustamente por não ter cometido nenhum crime? É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo. Eles foram presos e tratados como bandidos da mais alta periculosidade, acorrentados num tronco. Mas quem é servo de Deus e conhece a Deus sabe que independente da circunstância para Deus é detalhe. O que importa para Deus é a essência, o que está aqui dentro. E quando aqui dentro há um coração adorador, e quando aqui dentro há quem o ama e crê nele, confia nele, louva e o adora, a circunstância vira detalhe, a circunstância que parece impossível se torna testemunho para glorificar o nome dele. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Você consegue imaginar uma cena dessa? Você consegue louvar em meio à luta, à dificuldade. Tem até aquele louvor lindo, né, da pastora Ludmila. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera, Paulo. Em tempos de guerra, não pode parar de lutar. Esses aqui nem se falam. Mas você consegue imaginar uma cena dessa? Eles ensanguentados, costas retalhadas, acorrentados num tronco, orando e cantando a Deus, louvando a Deus. E o detalhe é, os outros presos os ouviu, os escutar. Você imagina uma cena dessa? Se é você olhando uma cena dessa, o que você pensa? Eu pensaria, esses caras são doidos. Porque compreendo o contexto, minha gente, compreendo o contexto. O contexto daquela época, nessa cadeia aqui, porque eles estão na parte da Macedônia. A parte da Macedônia era a cultura grega. A turma acreditava, não era no Deus de Israel, a turma acreditava era em Zeus, era na Afrodite, era no Ares, era essa turma toda aí. Então, essa turma aqui que está presa não é povo judeu, é gente de outras nações, é gente que acredita em outros deuses. E na época era, se eu sou abençoado é porque o meu Deus me abençoa. Se eu não estou vendo uma vida legal, bacana, é porque o meu Deus é ruim. Né? Então imagina o que esses presos estão pensando. Esses caras são loucos. Porque eles estão orando para o Deus deles. Eles estão louvando o Deus deles numa situação dessa. Foram humilhados, envergonhados, esculachados, maltratados, aprisionados. Ainda estão louvando. Diga para a pessoa que está do teu lado, para de murmurar, irmão. Para de murmurar, para de reclamar, começa a louvar e a celebrar o teu Deus. Pastor, mas o que estão dizendo não importa o que vão dizer, não importa se vão dizer como diz o salmista, onde é que está o teu Deus, o que importa é que você vai louvar a Ele e vai adorar, e Ele muda a situação, quando eles começam a louvar, de repente vem terremoto, Deus quebra os grilhões, Deus abre a porta e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então você pode estar hoje chorando, você pode estar hoje em angústia, você pode estar hoje em luta, louve e celebre ao Senhor, porque Ele muda a tua circunstância, Ele muda a tua situação, e o que é luta para você hoje vai ser testemunho para você glorificar o nome dEle. Deus quer ver uma essência aqui dentro. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram independente da circunstância. Quando Deus se agrada, Ele age. Mas volta lá no Salmo 149, onde começamos a mensagem, porque o texto nos fala mais. No versículo 4, a palavra diz que Deus se agrada do seu povo. Compreenda que se agrada do povo que louva a Ele, que adora a Ele, que crê nele, que confia nele. Compreenda que não é o povo só de nome, tá? Olha aqui, ó, Salmo 149, versículo 1. Que Deus, o Senhor, se agrada do seu povo. Que povo? O povo que Paulo fala lá a Tito. É o povo que é o povo zeloso. É o povo que é o povo fiel. É o povo que é de boas obras. É o povo que é temente. Nós encontramos ao longo da Escritura, por exemplo, um povo que Deus tirou do Egito e destruiu no deserto, porque não creu. Em nome era povo de Deus, mas só de nome, da boca para fora. Nos tempos de João Batista, nos tempos de Jesus, qual era o pensamento da turma? O sangue de Abraão corre aqui, ó.
Sou de Deus, porque o sangue dele está aqui. Deus não está preocupado com o sangue que corre na veia. Deus quer ver a fé que está no coração. Quem é filho de Abraão não é quem tem sangue na veia, é quem tem fé no coração igual a Abraão. É quem é filho de Deus, é filho de Deus. Desse povo que Deus se agrada, aí ele age. Se você tiver uma caneta, anote aí do lado, Salmo 95, em que o Senhor vai dizer daqueles que saíram do Egito: 40 anos estive desgostado com essa geração, porque é um povo que erra no seu coração, um povo que endurece o coração. Olha a seriedade da coisa. Mas ao povo que Deus se agrada, é o povo que crê nele, que confia nele, que adora ele. Ele adornará, estou no Salmo 149, 4, os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória de Deus. Cantem de alegria no seu leito, ou seja, seja de manhã, seja de noite, até na hora de dormir, cantem, louve a Deus. O versículo 6 diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas... Você sabe que no Antigo Testamento, o povo de Deus enfrentou diversas batalhas, e sempre era contra um inimigo literal, fosse uma pessoa, um povo, né? No Antigo Testamento a luta era contra carne e sangue. Mas no Novo Testamento a palavra deixa claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, obviamente, que a espada aqui, que no Antigo Testamento era uma barra de metal, no Novo Testamento a espada é a palavra de Deus. A espada é a palavra. Vá lá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Note que essas duas coisas têm que estar dentro de nós. Que duas coisas? Hebreus 4, 12. Estejam as vossas gargantas, estejam nas gargantas os altos louvores, e a espada de 2 fios. A espada é a palavra. Encontrou Hebreus 4, 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, na nossa boca tem que estar os louvores, na nossa boca tem que estar também a palavra. Só que o Senhor Jesus deixou claro que a boca fala do que o coração... Então, o nosso interior tem que estar cheio do Espírito Santo. O nosso interior, em nós, tem que habitar o poder de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 3. Porque a boca só vai externar aquilo que está dentro. Aos Efésios, capítulo 3, vou ler os versículos 14 até o 16. Leia comigo, Efésios 3. Versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então eu só consigo externar louvores e louvar quando aqui dentro o Espírito Santo está me fortalecendo. A palavra é externada quando o Senhor está aqui. Minha gente, se Satanás começar a falar de Jesus, ele se converteu. Ele não fala de Jesus, nem dá louvor a Jesus, nem dá honra, nem glória a Jesus. O que ele faz é manipular, é distorcer. Agora, a verdade da palavra está na boca daquele que é cheio do Espírito Santo. E se a palavra estiver na tua boca, você louvar e adorar, Deus vai se agradar de você, e Ele vai agir na tua vida. Então o Senhor tem que habitar em nós, e quando Ele habita, a palavra também habita. Carta aos Colossenses, passe aí algumas páginas, no capítulo de número 3, o Senhor tem que habitar e a palavra dele tem que habitar. Carta aos Colossenses, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, amados. Deus tem compromisso, Colossenses 3,14. Deus tem compromisso com a palavra dele. E quando a palavra dele habita em nós, olha só, ele muda tudo. Colossenses 3,14. E sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite abundantemente
habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso... Perceba que o louvor e a palavra andam juntos, você reparou isso? Você reparou lá no Salmo 149, louvores em nossa garganta, espada de dois gumes. Aqui o texto deixa claro que a palavra tem que habitar em nós, também através dos louvores, mas o texto diz mais, versículo 17, e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor. Então compreenda que a palavra tem que estar na nossa boca, não só na teoria, mas também na prática. E aqui é uma das maiores dificuldades da caminhada cristã. A teoria tem que ser prática. A teoria não pode ser teoria. Porque para Deus, teoria sem prática é hipocrisia. É hipocrisia. E os hipócritas não agradam a Deus. E aí requer de nós esforço da nossa parte. Obviamente que nós queremos e desejamos agradar a Deus, sim ou não? Cremos que Deus tem poder para operar maravilhas, sim ou não? Agora nós temos que agradá-lo não só com palavras, não só com louvores, mas também com ações. Com ações. Para isso eu tenho que ter discernimento da minha própria vida. Eu tenho que me examinar. Eu não posso examinar a vida alheia, eu não posso examinar a vida do outro. A vida do outro é a vida do outro. Jesus vai dizer, não julgueis e não sereis julgados. Antes de você ver o cisquinho que está no olho do outro, tira a trave que está no teu. Então eu tenho que olhar para a minha vida. Peraí. Eu, como servo de Deus, e não só como servo de Deus, como cidadão, como pessoa, como marido, não é? Enfim, eu como pessoa em si, aquilo que eu faço certo. Em casa, como eu trato com o marido, com a esposa. No trabalho, como eu trato. No pagamento de impostos e assim por diante. Nós encontramos um João Batista pregando às multidões, leia depois Lucas capítulo 3, e ele vai dizer, depois de perguntar, chegam lá, por exemplo, os publicanos, e nós o que faremos? Só cobre o que é mandado, não cobra mais. Nós encontramos os soldados, e nós? Não faça o que é errado, não denuncie ninguém, se contente com o seu soldo, faça o que é certo. Não é? Nós encontramos ao longo da Escritura, Deus espera ver o seu povo vivendo em justiça, fazendo o que é certo, tendo uma moral ilibada, que é justamente que nós vemos os nossos dias que está acabando. Ou você nunca viu um escândalo aí envolvendo um pastor? Ou você nunca viu alguém que se diz evangélico fazendo o que não deve? Ou você nunca viu alguém dizendo que é crente dando mau testemunho? A palavra deixa claro que o servo de Deus tem que ter bom testemunho até dos que estão de fora. E aí mora uma grande dificuldade. Porque muita gente só é crente na igreja. Muita gente só é crente durante as horas de culto. Muita gente parece que quando chega em casa esquece. Dentro do templo, toma cuidado com o que vai falar. Mas em casa abre a boca para falar palavrão. Dentro do templo tem cuidado no que faz, um zelo. Não é? Mas Deus não está só aqui, minha gente. Deus está com você o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo, em todo o tempo. Então, as nossas ações, o texto diz o que fizermos por palavra ou por obras. Tem que ser tudo em nome do Senhor. Então, Deus espera gente que faça o que é justo, certo, correto. Ô, pastor, isso não é óbvio? É, mas a gente tem que repetir o óbvio. Nós vemos Paulo repetindo o óbvio. Nós vemos Paulo dizendo em Filipenses 3, e não me canso de escrever a mesma coisa, e segurança é para vós. Nós encontramos Paulo falando, por exemplo, a Timóteo, alguém quer fazer a obra, tem que ser marido de uma mulher só, viu? Não parece tão básico, mas se o óbvio não for dito, tem gente que não consegue entender. Quem está entendendo, diga amém. Nós vivemos em dias, preste atenção na seriedade da coisa. As forças das trevas não estão para brincadeira. Nós vemos em dias, a turma não está mais se ocultando, não. Está indo às claras aí, está cheio de multidão de gente em porta de cemitério, até jejuando para o Satanás.
jejuando, fazendo pacto, fazendo macumba, fazendo tudo. Enquanto tem crente que não jejua. Os camaradas buscando o diabo com força e tem crente que não busca Deus. Os camaradas se reúnem satanista, ateísta, se reúnem bruxa, wicca, enfim, tudo para buscar o diabo. E tem crente que não busca Deus como deveria, não se consagra como deveria, não se santifica como deveria, quer as bênçãos de Deus, mas não quer viver o evangelho do Senhor. Tome cuidado, minha gente, isso é perigoso. Nós temos que olhar por nós, não é? Tem que estar a palavra nos nossos lábios? Tem que estar o louvor nos nossos lábios? Tem. Só que a palavra tem que ser realidade na nossa vida. Não pode ser hipocrisia. Fala comigo no primeiro livro de Reis 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de número 24. Primeiro livro de Reis 17, 24, está escrito assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ô amados, nós vivemos em dias, preste atenção, tem muita gente sem mínimo de discernimento, transigindo com os valores da palavra de Deus. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Deus estabeleceu a família. Tem gente que já não preza mais pela família. Nós vemos em dias que tem uma verdadeira construção diabólica para a destruição da família. Nós vemos em dias em que tem hoje identidade de gênero. Não sei se você ouviu falar disso. Eu vi esses dias uma moça, não lembro nem o nome, nem faço questão de lembrar, dizendo com todas as letras, grávida, mostrando a barriga, que quando o filho dela nascer, o filho dela será não binário a gênero. A maioria aqui eu acho que nunca nem ouvi falar isso. Deus criou macho e fêmea. Só existe dois gêneros, masculino e feminino. Isso é bíblico, isso é biológico, isso é biológico. Mas a construção maligna é que, se pode ter nascido com a genética masculina, mas se quiser ser mulher, não tem problema. Nasceu com genética feminina, genitália feminina, mas quer ser menino, não tem problema. E isso aí nós estamos falando mais para adulto, porque adulto foi há tempos atrás. Essa turma está trabalhando para colocar isso na cabeça, sabe de quem? Criança. Eu estou citando esse vídeo, a mulher falando da criança que estava na barriga dela. Nem nasceu ainda. Ela já está dizendo, quando nasceu, vou no cartório, vou colocar nome neutro. Já ouviu falar de nome neutro? Pois é, eu acho que a gente tem que estar bem antenado com as coisas dos nossos dias. Porque nós estamos no tempo do fim. As trevas não estão para brincadeira, não. E aí a moça diz, eu vou no cartório e vou mandar registrar um nome neutro e vou mandar lá, quando for para colocar, não binário. Ou seja, não tem sexo definido. Você está entendendo a seriedade da coisa? Nós estamos no tempo do fim. E tem muita gente que me parece que teve um arrebatamento de sentidos. Não é possível. Que está desconectado da realidade dos dias em que vivemos. Amados, é tempo de se encher do Espírito Santo. É tempo de louvar, é tempo de ter a palavra, é tempo de defender isso aqui. Se você não defender, o diabo não vai defender não, porque ele está doido para rasgar isso aqui. Ele não tem compromisso com isso aqui. Deus tem compromisso com a palavra dele. E quem tiver compromisso com a palavra de Deus, quem for, você vê o peso disso aqui? Então disse a mulher a Elias, nisso conheço que tu és homem. Você compreende o peso disso? Quantas pessoas, pense você consigo mesmo, pense você consigo mesmo, quantos hoje você pode contar e dizer, fulano, ciclano, beltrano, esses são homens de Deus. Fulano, ciclano, são mulheres de Deus. Amados, muita gente, infelizmente, vivemos em dias em que, não sei se o IBGE já lhe visitou, se não visitou, vai visitar. O último censo, há 12 anos atrás, já trazia uma projeção de até 2030, a maioria da população brasileira ser evangélica. Ou seja, a religião predominante. Deus não está preocupado nem um pouco com quantidade.
Ele está preocupado com qualidade. Ele quer ver um povo que agrada a Ele, um povo que ainda que diga, olha, tem que dobrar o joelho diante da estátua. Os 3 amigos não dobraram, porque a palavra diz somente ao Senhor teu Deus adorará. É gente que defende essa palavra, é gente que vive essa palavra, é gente que essa palavra é verdade, não é só na boca, mas na vida, no comportamento, nas ações. E aí quando a palavra é verdade na nossa boca, quando é luta, quando é prova, quando é problema, mas o Deus que tem compromisso com a palavra dele, que não é homem para que minta, nem filho não para que se arrependa, resplandece a sua glória, estende a mão poderosa, e age, e opera, e o nome dele é glorificado. Se coloque de pé, por gentileza. A palavra de Deus tem que ser verdade na nossa boca e na nossa vida. Na nossa vida. Lembre-se, Deus não está preocupado com quantidade. Ele está preocupado é com qualidade. Examine a sua conduta com Deus. Não estou aqui, pelo amor de Deus, para apontar nem julgar ninguém. Porque antes da palavra vir para você, vem para mim. Deus quer um povo santo. Deus quer um povo seu, zeloso, fiel, de boas obras. Que o agrada, não só em 2 horas de culto, mas que o agrada com a vida de adoração. Com a vida, não só no culto, mas em casa, no trabalho, nas decisões. Preguei esses dias atrás, né? A bênção ou a maldição, a decisão é nossa. Deus coloca diante de nós. Deus tem maravilhas para realizar na nossa vida. Você crê nisso? Eu tenho convicção disso. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer. Em nossa garganta tem que estar os louvores. Em nossa boca tem que estar a palavra. Nosso interior tem que estar cheio do Espírito Santo, revestido pelo poder de Deus. E a vida com Deus tem que ser verdade. A vida com Deus tem que ser realidade. Não só nas palavras, mas também no comportamento, nas atitudes. O Senhor deixou claro que se o sal se tornar insípido, só serve para ser pisado. O negócio é muito sério, o Senhor está às portas. É tempo de se preparar. É tempo de se encher do Espírito Santo.